Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor William Vargas Paz e vamos para mais uma aula de xadrez, dessa vez para o pessoal avançado, dentro da nossa escola de esportes aqui em Garopaba, Santa Catarina. E eu vou dividir em dois momentos. Primeiro, nós vamos fazer uma análise dentro do jogo e algumas estratégias para serem utilizadas. E depois eu vou mostrar um jogo pré-enxadrístico que ao mesmo tempo vai envolver raciocínio e sequência numérica. Então, gente, agora para o pessoal avançado, nós vamos fazer análise de situações de jogo que podem acontecer, tá? E utilizar algumas estratégias. Tá? Vamos usar a primeira jogada, o peão. Vou movimentar duas vezes para liberar o rei. Aí fica na linha 5. E aqui eu vou movimentar o peão preto. No caso aqui, na diagonal. Qual a tendência que pode acontecer? O peão branco capturar o peão preto na diagonal. Para que não haja essa troca já de cara, então eu poderia lançar algumas estratégias. Primeiro eu vou usar o cavalo, fazer o movimento em L, atacando o peão preto. Eu posso usar na outra jogada o bispo na diagonal, ou também posso usar a peça branca para proteger o rei. Que depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, o que é que pode acontecer mais para frente. Tá? Se eu movimentar o cavalo, a tendência é de que o peão preto capture a peça branca e na outra rodada o cavalo pode capturar a peça preta. Se isso fosse com o cavalo. Agora, se fosse com o bispo, tá? Mesma coisa, a peça preta capturaria a peça branca, tá? E na outra rodada o bispo pode capturar o peão preto. Outra situação de jogo que pode acontecer, tá? Vou colocar a mesma situação aqui. Tá? Vou colocar aqui a mesma situação. Digamos que na próxima rodada o peão branco captura o peão preto. Aí o que pode acontecer? A rainha, ou a dama, pode capturar o peão. Mas só que a saída da rainha, ela pode ser um pouco precipitada. E eu vou explicar o porquê. Eu vou movimentar o cavalo em L e olha o que pode acontecer. Olha o que pode acontecer. Situação de captura de peça da rainha. Tá? Eu vou movimentar a rainha para a vertical, no quadrado branco. Olha o que pode acontecer. Na próxima rodada, ou o cavalo captura a rainha, ou mesmo o próprio bispo pode capturar na diagonal. Como aqui, pessoal, vamos voltar para a peça, vamos colocar no lugar. Aqui, um dos princípios do xadrez, como eu falei lá atrás, seria de ocupar as casas centrais. De dominar e ocupar as casas centrais. A 5 e a 4. A linha 5, a 4 e a linha 5, perdão. Aqui no caso, a rainha está dominando.
A peça preta já usou a estratégia. A peça preta da rainha está dominando. A peça branca, como eu falei lá atrás, utilizou a estratégia do cavalo. Então, para que não aconteça essa situação, eu vou movimentar a rainha para a horizontal no quadrado verde. Tá? Porque aí você vai ter a possibilidade de atacar, de ocupar e atacar as peças adversárias, sem correr o risco de ser capturado. Tá? E pode liberar as outras peças também para ocupar e proteger as linhas centrais. Outra situação de jogo que pode acontecer, vamos colocar aqui, uma situação. Tá certo. Vamos colocar uma situação aqui. Lembra da estratégia de colocar o peão branco na frente para proteger? Olha o que pode acontecer. Eu posso, a peça preta, capturar a peça branca na diagonal. A peça branca pode capturar a peça preta na diagonal. Pensando em ocupar a casa central, mas observem a rainha preta. Olha o que é que ela vai fazer. Em uma jogada, ela vai capturar a rainha branca. Aqui, capturei a rainha branca. Nesse caso, vai ser uma vantagem da peça preta, e eu vou explicar o porquê. Nessa situação, a rainha preta capturou a rainha branca. Ali é situação de cheque. Qual seria a situação nesse momento do rei? Se eu me movimentar em qualquer lugar, automaticamente perco o jogo. Então, a única alternativa é capturar a rainha, só que no momento que eu usei o rei, isso eu vou falar nas próximas aulas, já vou adiantando, pode ser ou para o iniciante ou para o avançado. Como eu capturei e movimentei o rei, nesse caso não posso fazer o roque. Não posso alternar, não posso fazer a troca da torre com o rei, por exemplo, porque o rei movimentou a peça. E aí seria uma grande vantagem da peça preta, porque o rei, não conseguindo fazer o movimento roque, automaticamente não vai conseguir desenvolver as estratégias tanto para atacar, para ocupar as casas centrais e atacar as peças adversárias. Então, automaticamente, a peça branca estaria em desvantagem, porque eu movimentei o rei e não consegui, não dá para fazer o movimento roque. Uma situação que também pode acontecer é o seguinte: eu capturei a peça preta. Lembra que atrás que eu falei sobre o risco de movimentar a peça preta, a dama? Então, olha o que pode acontecer na próxima jogada. Para preservar a dama ou a rainha, eu vou movimentar o meu cavalo da minha esquerda. Vou fazer o movimento em L. E olha o que pode acontecer. Nas próximas jogadas, digamos aqui, eu vou movimentar o cavalo. Vou fazer em L também. Se eu movimentar a minha rainha e capturar o peão, automaticamente na outra rodada eu perco a rainha. Então, para que não aconteça isso, então eu movimento o cavalo. Aqui na outra rodada o cavalo branco pode capturar em L também, mas aqui, gente, seria mais viável no momento, ao invés de usar a dama preta e atacar direto. Tá bom? Espero que tenham gostado dessas dicas.
Agora eu vou mostrar um jogo pré-enxadrístico para o pessoal do nível avançado. Eu vou chamar de salto do cavalo. Tá? Aqui no papel eu desenhei 7 círculos, tá? E 5 linhas e 5 colunas cada. Quem quiser em casa pode fazer isso também. Pegar papel e fazer essa sequência toda. Tá? Nós vamos utilizar a caneta azul e vermelha. Tá? Lembrando, se tiverem outras cores, beleza. Como é que vai funcionar o jogo? Tá? Eu coloquei L nas diagonais. Tá? Caneta azul, caneta vermelha. E qual o objetivo aqui? Tentar fazer a maior sequência de movimento do cavalo maior possível. Tá? Aqui, vamos começar. Aqui, começa sempre do ponto de partida. Tá? E coloco... Aí já trabalho o número. Tá? Aqui coloquei número 1. Aqui, vou colocar número 1 também. Tá? E aí, vai seguindo. Tá? Vamos usar aqui. Vou usar outro aqui. Tá? E o jogo vai rolando, tá? Normalmente. Só não pode ocupar o espaço onde eu coloquei o número. Tá? Aqui não poderia ocupar. Então, do outro lado. Tá? Vai seguindo o jogo normalmente. Vai seguindo o jogo normalmente. Ó. E vai seguindo o jogo normalmente, tá? E quem não conseguir fazer mais a sequência de movimento do cavalo em L, perde o jogo, tá bom? Lembrando que esse jogo exige um pouquinho de raciocínio, estratégia para fazer os movimentos em L e números, tá bom? Espero que tenham gostado dessas dicas e fiquem em casa.